Nossa aula de hoje, a aula de História do Brasil, é planejado para o 9º ano, a nossa segunda aula. Então, assim, o nosso objetivo de conhecimento da aula de hoje é o período da República, que vai de 1889 até os dias de hoje. Na aula passada, nós tratamos da República Velha. Na aula de hoje, estaremos discutindo, apresentando a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. É bom lembrar de que o período da República do Brasil ele foi dividido em 5 grandes períodos. República Velha, Era Vargas, República Populista, a ditadura militar e a Nova República. Mas na aula de hoje, repetindo, estaremos justamente discutindo a Era Vargas. Então, quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns, ele foi um ditador cruel a serviço das elites. Para outros, era ele o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. No contexto que antecede a Era Vargas na história do Brasil, é importante frisar, as oligarquias elas continuavam fazendo uso da corrupção e da violência para chegar-se e conservar-se no poder. Situação essa, opressiva, que levava uma grande satisfação social. Acontecia nessa época muitas revoltas, tanto no campo, tanto na cidade. Os militares, nesse período, também estavam descontentes. O tratamento dado às Forças Armadas era muito ruim e, por conta disso, eles criaram justamente o movimento chamado de tenentismo. O movimento tenentismo, desse período, explodiu um levante, justamente em São Paulo, que exigia do governo a deposição do presidente, Arthur Bernardes, a moralização da República, por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e ainda a melhoria do ensino público no Brasil. Com esse novo movimento, chamado de tenentismo, surgiu junto a ele a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, movimento que percorreu o interior do Brasil, participava 1.800 homens, percorreram 25 mil quilômetros em 12 estados nacionais. Esse movimento sofreu perseguições do governo. Por conta disso, em 1927, só 600 homens estavam ainda integrando a Coluna Prestes. Esses 600 homens, na verdade, se refugiaram tanto na Bolívia, tanto no Paraguai. Então, cabe-se uma pergunta. Como Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930? Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 justamente por conta de uma revolução, chamada Revolução de 30. Essa revolução aconteceu após Getúlio Vargas perder as eleições para o candidato paulista Júlio Prestes. Inconformados, Getúlio e a oposição uniu-se forças e lideraram uma grande revolução. Esse movimento ganhou forças dos revoltosos, que lideraram um movimento que partia do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio de Janeiro, então, eles tomaram o poder. Então, Getúlio Vargas chega-se ao poder por meio de um golpe chamado golpe de Estado. Esse golpe de Estado coordenado pela Revolução da Aliança Nacional Liberal, que, derrotado nas urnas, recusou-se a aceitar os resultados, porque eles afirmavam de que Júlio Prestes tinha chegado ao poder, tinha ganhado as eleições por meio de fraudes eleitorais. Então, o que foi a Era Vargas? A Era Vargas foi um movimento da história da República Brasileira, o período que vai de 1930 a 1945, justamente governado por Getúlio Vargas. Logo, você percebe de que Getúlio Vargas permaneceu no poder da República Brasileira durante 15 anos. A Era Vargas, um período importante para a história brasileira, ela foi dividida em 3 governos. O governo provisório, que foi de 1930 a 1934, o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Então, nessa aula estaremos tratando justamente sobre o governo provisório. O governo provisório, quais são as principais características desse governo da Era Vargas? Vargas defendia o nacionalismo
E o que era o nacionalismo? A preservação das riquezas nacionais, o patriotismo, aí essa questão dos símbolos nacionais, a bandeira, o hino nacional, esses atos cívicos era muito importante para o governo Vargas. Uma outra característica importante, a defesa da soberania nacional. Logo, ele desejava o Brasil um país soberano. Nesse outro contexto, ele também fortaleceu as Forças Armadas. Temos que frisar e lembrar de que os tenentes, os militares, encontravam-se incomodados antes, insatisfeitos. Logo, aliados a Getúlio Vargas tratou-se de fortalecer as Forças Armadas. Uma outra característica importante foi o relacionamento do presidente Getúlio Vargas com o povo, através do programa de rádio, que logo em seguida, A Voz do Brasil, que todos conhecem, foi um programa justamente criado por Getúlio Vargas. Que outras principais características poderíamos também estar frisando nesse período do governo Vargas, nesse governo provisório? O fortalecimento do poder executivo, logo a centralização do poder na mão do presidente. O presidente Vargas, ele, logo de início, assim que assumiu o poder, revogou e anulou a Constituição de 1891. Com a anulação da Constituição, o que fez Vargas? Fechou o Congresso Nacional, o Poder Judiciário, as Assembleias Legislativas de todos os estados nacionais. Além disso, fechou as câmaras de vereadores dos municípios de todo o Brasil. Então, Getúlio Vargas, como um grande, nesse governo provisório, considerado um autoritário, destituiu todos os governos dos estados e nomeou justamente interventores militares. Temos que lembrar de que o grande aliado de Vargas eram justamente os militares, os tenentes. Por conta disso, ele nomeou eles enquanto interventores em todos os estados. Tendo posse de todas essas medidas, o presidente passou a governar o Brasil justamente por meio de decretos, por decretos-leis. Todos eles elaborados e definidos justamente por ele. Então, qual a base de sustentação do governo Wagner? Qual é a base de sustentação do governo? Justamente o quê? As Forças Armadas. As Forças Armadas, que antes já andavam insatisfeitas, logo Vargas tratou-se de garantir a profissionalização dos militares, modernização das armas, justamente das Forças Armadas. Então, assim, foram medidas importantes que fizeram com que os militares continuassem enquanto base do governo Vargas. Uma outra base de apoio do presidente foi justamente a formação de uma burocracia civil. O que é a burocracia civil? A burocracia civil, o funcionalismo público, foi estruturado um bom funcionalismo público, justamente que iria dar base de sustentação do governo. Funcionalismo público que existe, que funciona até os dias de hoje. Poderemos fazer uma outra pergunta, então quais foram as dificuldades enfrentadas por Vargas justamente nesse governo provisório? A pressão política das oligarquias, das antigas oligarquias, desejava o poder, estava insatisfeita, então existia uma grande pressão política. Uma outra situação que Wagner enfrentou bastante dificuldade é porque houve um grande colapso da economia mundial, o efeito da crise de 1929. Por conta disso, a economia brasileira, que era basicamente agroexportadora, entrou-se em colapso. O que aconteceu? Os agroexportadores, diante dessa crise, queimaram toneladas de café, justamente com o objetivo de evitar a queda dos preços. Então, essas dificuldades, de certa forma, atrapalhavam o governo Vargas. Outro detalhe importante, com essa crise, a falência de inúmeros latifundiários. Um alto índice de desempregados. Muitas manifestações, greves, com participação das camadas populares que se encontravam justamente insatisfeitas com o governo Vargas. Então, diante dessa situação do governo provisório, existiu uma explosão da Revolução Constituinte de 1932. Insatisfação, justamente, uma grande reação das oligarquias paulistas contra o interventor militar que o Getúlio Vargas tinha nomeado justamente de São Paulo. Um interventor que, inclusive, nem era de São Paulo, era justamente de Pernambuco. Então, isso causou uma grande reação das oligarquias paulistas, que, por conta disso, contribuíram para gerar uma grande guerra civil que deixou muitos mortos em São Paulo. Esse grande desgaste político de Getúlio Vargas levou os opositores a exigir o retorno de uma Constituição. Aí, em 1934, Getúlio Vargas
cedendo às pressões, justamente promulgou a terceira Constituição brasileira, que em 1934 também teve uma nova eleição e Getúlio Vargas, mais uma vez, foi eleito presidente para governar por mais 4 anos, que foi de 1934 a 1937. Nessa parte do governo provisório, nós encerraremos essa primeira parte da aula, que justamente tratou especificamente do governo provisório. Então, Getúlio Vargas foi mais uma vez eleito para administrar o Brasil por mais 4 anos. Terminando o governo provisório, continuaremos na próxima aula tratando justamente do governo constitucional da era Vargas, que vai de 1934 a 1937.